Irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 115, tema O Intervalo, diálogo com as sombras, Hermínio Miranda. Então aqui Hermínio Miranda, voltando umas 3 linhas mais ou menos, ele diz assim: a atitude indicada é conservar-se na expectativa e acompanhar com extrema atenção o pensamento do companheiro manifestante naquilo que ele vai dizendo. Não se esqueça de que os espíritos nessa condição pensam alto, ou seja, praticamente tudo quanto formular no pensamento o médium transmite. Então nós lemos, analisamos, até aqui no vídeo anterior. Porque de fato é isso mesmo. É preciso deixar o espírito falar primeiro, conforme já orientamos no vídeo anterior. Mas antes disso, antes da sequência aqui, eu quero deixar registrado, que nós alcançamos um número de 6.300 vídeos. Então, sabemos que 6.300 vídeos não é qualquer coisa. Se aqui nos encontramos, é por muita persistência, perseverança. Podem dizer o que quiser, só que não somos perseverantes, persistentes. Podem dizer o que quiser, mas nunca vão poder dizer que eu, ao botar a cabeça no travesseiro, eu não durmo com a consciência tranquila, porque eu durmo com a consciência tranquila do dever e do compromisso assumido e de acordo com o que eles me confiaram, eu tenho tentado, de certa forma, fazer, de certa forma realizar. Então, se eu disser para você que eu boto a minha cabeça no travesseiro e durmo em paz, tranquilo, eu não sofro de insônia, pois a insônia, muitas das vezes, está relacionado a vários fatores, é óbvio. Estresse, cansaço, Está relacionado a vários fatores, preocupações, mas muitas insônias também estão relacionadas à consciência pesada do dever não cumprido. Então, esse tipo de insônia eu não tenho. Então, continuando aqui, Hermínio Miranda diz assim: um deles me disse certa vez, eu sei, você já me falou sobre isso no nosso encontro. Outros me perguntam, por que você me chamou aqui? Então, olha só. Um deles me disse certa vez, eu sei,
Você já me falou sobre isso no nosso encontro. Outros me perguntam, por que você me chamou aqui? O que Hermínio está querendo dizer com isso? Que as reuniões no plano espiritual, as quais ele participava, ele atuava como doutrinador. E é natural que aqueles espíritos tratados por ele, orientados por ele praticamente no corpo físico dizia àqueles espíritos praticamente aquilo que ele, no plano espiritual, já havia dito àqueles nossos irmãos. Por isso o Espírito disse assim: eu sei, você já me falou sobre isso no nosso encontro. Nosso encontro, quer dizer, na reunião que tiveram no plano espiritual. Então ele continua aqui: é preciso estar preparado para uma resposta que não revele total ignorância e surpresa, nenhum conhecimento que não revele total ignorância e surpresa, nenhum conhecimento que nossa memória consciente não guarda. Em casos como esse, é preferível ser honesto e dizer ao companheiro que ele precisa lembrar-se de que os seres encarnados não costumam registrar na memória consciente aquilo que fizeram em seus desdobramentos. O doutrinador, ele precisa conscientizar o espírito manifestante quando o espírito demonstra que estiveram em reuniões no plano espiritual. O doutrinador precisa conscientizar o espírito que praticamente quase 100% dos médios não recorda, não consegue se lembrar, porque por mais que fica assim registrado no subconsciente do médium, mas não é permitido ele se lembrar de tudo que aconteceu, justamente para que ele não interfira nos trabalhos realizados no plano espiritual através dele, né? Então, o doutrinador precisa ter essa noção. Parte-se dele primeiro orientar o espírito, uma vez que o espírito, ali no campo vibracional do médium, demonstre esse conhecimento de noites anteriores. Porque o espírito pode, de certa forma, interrogar o doutrinador. Ora, mas todos vocês estiveram naquela reunião. Vocês não se lembram? Vocês não se lembram que fizeram comigo? Não se lembra que disseram a mim e a todos os outros irmãos que lá estiveram? Então, mediante
uma interrogação dessa, o doutrinador precisa ter esse conhecimento e, na hora exata, responder àquele espírito, né? Um desses disse-me, ao reiniciar o diálogo interrompido na semana anterior: acho que dei um fora. Olha o que o espírito disse. Vou repetir. Um desses espíritos disse-me, ao reiniciar o diálogo interrompido na semana anterior: acho que dei um fora. E contou o caso. Durante a semana, introduzira-se sorrateiramente em uma reunião que mantivemos no espaço com aqueles que ele chamou de nossos diretores. Ficara escondido atrás de uma coluna, a observar e ouvir, certo de que ninguém ali sabia da sua presença. Ele achava que ninguém ali sabia da sua presença. Mas ele imaginava, né, que ninguém sabia da sua presença ali. Ao que tudo indica, tensionava espionar a nossa reunião. Depois descobriu que, ao contrário, não apenas sabiam que ele estava ali, olha só, senão que o haviam permitido, pois era até esperado. Então, analisemos esse fato para ver. Esse espírito, ele quis pregar uma peça naquele grupo, naquele departamento espiritual. Então ali ele esteve, se escondeu atrás de algo ali, deixa eu ver, esconde atrás de uma coluna, né? A observar e ouvir. Então, ele ali esteve com segundas intenções, tentando captar os elementos, a matéria tratada, para depois, de certa forma, debochar dos trabalhadores. Mas ele achava que ali ele estava escondido e que ninguém o via. Mas no final, ele fica sabendo que ele não só estava sendo observado, ele não só estava sendo visto, como também o fato dele adentrar aquele departamento porque os mentores daquele departamento permitiram. Porque é óbvio, gente. É óbvio. Quando a coisa é séria, eu já disse aqui várias vezes, não se manifesta espírito nenhum, tanto superior quanto inferior, através do campo vibracional
de qualquer médium numa casa espírita séria, sem que os mentores espirituais não saibam, pois eles são os responsáveis pelo andamento dos trabalhos. Eles são os responsáveis. Ainda mais se tratando de mentores sérios em casas sérias. É óbvio, né? Ficar escondido atrás de uma coluna, a observar e ouvir, certo de que ninguém ali sabia da sua presença, ao que tudo indica. Tensionava espionar a nossa reunião. Depois descobriu que, ao contrário, não apenas sabiam que ele estava ali, senão que o haviam permitido, pois era até esperado. Ele era até esperado. Não sei o que foi feito e dito nessa reunião, mas é certo que, ao manifestar-se no grupo mediúnico, na semana seguinte, ele estava profundamente modificado e até mesmo atônito. Não sabia o que se passara com ele, mas disse que olhara no espelho e não se reconhecera. Perdera a noção da sua identidade pessoal. Isso foi o princípio de um processo de regressão de memória em que se precipitou, ao qual me referi alhures neste livro, e que resultaria sua libertação. Então, olha só para você ver. Neste trabalho, obviamente, esse espírito passou por esse tratamento todo e ele achando que ele ali se encontrava às escondidas. Continua Hermínio Miranda. Em certos grupos de desobsessão, a atividade noturna, nos intervalos das sessões, é muito intensa. Os mentores espirituais levam os encarnados desprendidos pelo sono a reuniões de estudos, de trabalhos, de debates e planejamentos, ou a descidas profundas e perigosas nos antros milenares da dor, de onde às vezes resgatamos companheiros a serem doutrinados em futuras sessões. Nós já tratamos dessa questão em vídeos anteriores, pois quando o assunto que abordamos a respeito dos trabalhos que prosseguem noite adentro, madrugada afora. Conforme tratamos 48 horas antes da reunião de desobsessão, o trabalho disciplinar dos médiuns.
Por incrível que pareça, tudo tem o seu preço. Por isso que as trevas não gostam de mim. Pois eu confesso, faz parte aqui do estudo. Pois eu confesso a você, desde quando nós iniciamos os estudos, o esmiuçamento, há 4 anos atrás praticamente, completou-se na data de ontem 6.300 vídeos. Eu posso te dizer para você que durante esses 4 anos eu não tive sequer um dia de paz. Eu não sei se você consegue entender. Eu não tive um dia que eu não fui atacado pelas trevas. Quando não pelas trevas desencarnadas, pelas trevas encarnadas. Porque eu me fecho, eu me tranco de uma tal forma aos espíritos, aos seres desencarnados, que ao perceber que eles não conseguem nada através de mim, eles infiltram naqueles que estão à minha volta encarnados. E é óbvio que nós temos que usar aquela colocação. Jesus, que é Jesus, não satisfez a todos há 2000 anos atrás. Não serei eu aqui que vou satisfazer as pessoas. Mas Jesus não satisfez as pessoas há 2000 anos atrás, não porque ele não tinha condições, porque as pessoas não estavam preparadas. Eu digo o mesmo. Eu não satisfaço as pessoas 100%, não que eu não tenha condições, mas as pessoas que não estão preparadas. Porque vejamos, já dissemos isso em outros vídeos, mas eu vou repetir novamente. 99% da humanidade, elas buscam aqueles que diz o que elas querem ouvir e não aquilo que elas precisam ouvir. Você entendeu como que funciona o negócio? 99% da humanidade procura aqueles que diz aquilo que elas querem ouvir e não aquilo que elas precisam. E eu, com o conhecimento que eu tenho, eu sou muito enérgico com amor. Doe a quem doer, mas eu não deixo de dizer. O importante é Deus saber das minhas intenções. O importante é Deus saber que eu não abjuro os desígnios de sua lei.
O importante é eu saber que eu boto a minha cabeça no travesseiro com a consciência tranquila. O que as pessoas pensam a meu respeito, o que as pessoas falam de mim, eu não me preocupo. Tanto é que conversando com um amigo hoje, na data de hoje, eu disse a ele: eu lamento o fato, porque olha como perdem tempo a humanidade. Temos vídeos que têm 3, 4 curtidas. 3, 4 visualização. Não estou cramando, meu bem. Sabe por que eu não estou cramando? Porque eu estou com a minha consciência tranquila. Igual, por exemplo, Chico Xavier veio e num período de 91 anos cumpriu aquilo que Jesus lhe designou e aos 91 anos ele foi embora e nos deixou. Divaldo Pereira Franco, a mesma coisa, aos 98 anos foi embora. E existe aqueles que não acreditam em Chico Xavier. Como existe aqueles também que não acreditam em Divaldo Pereira Franco. Como existe aqueles que não acreditam em nosso Senhor Jesus Cristo. Como assim, Luiz? Aqueles os quais fazia parte do mesmo clã dele, não acredita que ele é o Salvador, né? Veio para salvar a humanidade. Então, naturalmente, eu também vim, não sou nada, logo retorno à pátria espiritual. A árvore que eu plantar vai dar frutos, vai saciar alguns, outros vão ignorar certas frutas que dessa árvore plantei e estou plantando. Ah, Luiz, mas ninguém ignora as frutas, não. Ignora. Pare para observar uma coisa. Na época de manga, a manga está toda madura. Já aconteceu isso comigo. Vamos apanhar manga? Vamos. E lá há aproximadamente umas 5.000 mangas maduras. Mas nós não apanhamos nem 100 mangas. E nós olhamos no chão, o chão está forrado de manga que cai. Isso significa que nem todas as mangas que aquele pé produz são aproveitados pelos seres humanos. Transformando-se, é natural, em adubo orgânico. Não deixa de ser uma psicologia. Vamos para o próximo vídeo.